Olha, foi divulgada hoje a lista dos motoristas e motociclistas que cometeram infrações no mês de setembro aqui em Maceió. A recordista de multas é transitar na faixa azul. Mas uma outra multa também foi muito aplicada, hein? Conduzir o veículo sem o calçado adequado. Então vamos chamar aqui o Leandro Santiago ao vivo, que vai trazer mais informações de que tipo de penalidades os maceioenses estão sofrendo mais por aqui no trânsito, hein, Leandro? Essa da faixa azul a gente já falou em outra edição aqui do Cidade, né, Bia? Infelizmente, muita gente faz, é infração gravíssima, dá multa, e a gente já falou inclusive sobre a pontuação, lembra? Que não é necessariamente aquela pontuação para você perder a carta. O 40 pontos, né, Antônio? 40 pontos. Antônio Monteiro está aqui com a gente, dei spoiler aqui para falar sobre isso. Agora, Antônio, boa noite. As infrações mais comuns, a Bia falou sobre o calçado, falou sobre a faixa azul, mas tem outras que são mais graves ainda, que estão sendo frequentemente o pessoal está fazendo aqui em Maceió, né? Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Bia. Boa noite, Alagoas. O que a gente sempre coloca é isso, assim, as pessoas sempre se preocupam com a multa, mas não se preocupam com o ato que pode gerar a questão do acidente. Então, entre as multas mais comuns está estacionamento local proibido. Então, a gente observa diversas situações, estacionamento na esquina, estacionamento atrapalhando via, estacionamento duplo, na questão da muitas vezes porta de escola para deixar. E tem que lembrar de que o parar e o estacionar, a única diferença é o tempo de subir e descer o passageiro. Fora isso, é estacionamento e você atrapalha a dinâmica. A gente questiona muito que a mobilidade em Maceió ela tá comprometida, mas muito também se dá por esse problema de travamento no trânsito. A gente tem a questão do uso do celular. É um absurdo hoje você ver no semáforo, inclusive a gente estava conversando aqui, muitas vezes motociclistas falando, guiando com a mão só e no celular movimentando. Então a questão do celular, além de você atrapalhar o uso da questão das mãos, também você atrapalha o seu cognitivo, porque você passa a estar prestando atenção no celular e não na situação que está à frente. Outra situação muito observada, que aí é uma situação gravíssima de risco, é o avanço do sinal vermelho, né? As pessoas, por desatenção, mas muitas vezes por pressa, termina ultrapassando a questão do sinal vermelho. Lembrar que ultrapassar o sinal vermelho é quase que uma roleta russa, porque está liberado para o outro fluxo e você pode colidir de forma gravíssima numa situação dessa. Então lembrar que o sinal amarelo é atenção, pare, e não atenção, acelere e saia correndo que dá tempo de passar. É importante essa situação. E é bom relembrar também que muita gente fala assim, estou longe dos 40 pontos para perder a carta, mas tem aquela história das infrações gravíssimas, muito graves. Explica de novo. Perfeito. Ultrapassar sinal vermelho é uma infração gravíssima. Então, é 40 pontos até que você não cometa nenhuma infração gravíssima. Você cometeu uma infração gravíssima, cai para 30, cometeu a segunda infração gravíssima, cai para 20. E só as duas infrações gravíssimas já formam 14. Então, é muito rápido você se transformar na questão de 20. Por quê? Porque o legislador definiu que essa regra é para quem não comete situações que colocam a vida em risco. Colocando a vida em risco, o direito de dirigir é suspenso, para que você preste atenção e diminua essa questão do número de vítimas no trânsito, que a gente ainda tem muito alto. Agora, também tem bastante multa, pessoal que está com calçado inadequado na hora de conduzir. Qual que é o calçado adequado, então? O código ele é muito claro quando ele diz que deve se dirigir com calçado bem fixado aos pés. E normalmente esse tipo de multa se dá na questão de guiar a motocicleta com sandália. Por quê? Porque a sandália vai prender ali no pedal e vai atrapalhar você guiar, vai desequilibrar. E aí o que as pessoas fazem? Tira a sandália e prende no guidão, né? Porque se aceitou, por ser uma região de praia, de se dirigir descalço. Mas os estudos mostram que a gente está com temperatura em média 35 graus. O asfalto vai para perto de 80 graus. E você em velocidade raspa ali a cabeça do dedo, vai entrar bactéria, vai gerar uma lesão e você pode vir a perder o pé por essa situação. Então é sempre importante que você dirija na questão calçado e sempre um calçado bem fixado, porque a sandália fica nessa situação. Então esse tipo de multa normalmente é acometido nessa questão dos motociclistas que dirigem com sandália. Agora, o DMTT divulgou as pessoas que foram multadas esse mês de setembro, está divulgado no Diário Oficial. Isso pode ser feito? Porque a legislação ela fala de que o proprietário do veículo tem que ser notificado para que comece a contar o tempo dele do direito da ampla defesa de que ele possa entrar com recurso para poder se defender. Então é um artifício que a prefeitura usa, legal sim, de que o prazo começa a contar após essa divulgação.
O mais adequado seria mandar uma carta para a residência, como era feito antigamente. Mas isso sim é permitido pela legislação e é possível ser feito. A pessoa não concorda com a multa, ela recorre. O que ela tem que ter nesse recurso? É muito a questão assim de você apresentar um argumento legal, um argumento correto, para mostrar a situação de que, de alguma forma, houve um abuso ali de poder. Não vou dizer que isso não acontece, pode acontecer em determinadas situações, e você pode vir fazer o recurso em primeira instância junto ao órgão atuador e em segunda instância ao Conselho Estadual de Trânsito. Então esse é o caminho de seguir dessa forma. Mas eu sempre lembro de que assim, é discutível essa questão, porque a gente vê realmente as pessoas utilizando o celular dirigindo, a gente vê a questão dos equipamentos meteorológicos que fotografam o avanço do sinal vermelho, né? A gente está debatendo há muito tempo que eu defendo sim a questão da volta do controle do limite de velocidade, porque a velocidade é que define a gravidade do acidente. Então, tão questionada a indústria de multa, né, que dizia que o radar ia seguindo, acompanhando a pessoa. Não, o radar é um equipamento, um computadorzinho que resiste e fotografa se você não estabelece, não anda na velocidade estabelecida da via. Então, fica o registro fotográfico daquele equipamento. Então, o recurso vai muito disso. Se você entende que a sinalização está incorreta, né, você entende que não estacionou na esquina e foi registrada a multa na esquina, é em cima desse argumento de que você pode levantar e sem sempre o direito à ampla defesa, você não aceitando primeira instância, vai em segunda instância no Conselho Estadual de Trânsito. Tá certo, Antônio, obrigado pelas informações. Agora, quanto ao que o Antônio falou, né, Bia, essa do acidente da moto, de você estar usando chinelo, usando um calçado inadequado, a gente já acompanhou, você aí que acompanha a programação da TV Pajuçara, já deve ter reparado muitas vezes que a pessoa se machuca e a gente coloca aquele borrão em cima dos ferimentos, porque a pessoa muitas vezes está descalça, está de chinelo e entra em contato com o asfalto quente, entra em contato com o escapamento quente, não está com o calçado adequado, a lesão é muito mais grave e é muito mais tempo para depois se recuperar. Volto com você. Pois é, você está comentando essa questão do calçado. Aqui, Leandro, eu estou lembrando de uma cena que eu vi. Uma vez um motociclista parou ao lado de uma equipe do DMTT e ele estava de chinelo. Então, para não ser multado naquele momento, ele, de fininho, encostou do lado de um veículo, abaixou assim, ó, na hora, tirou a sandália e colocou no guidão, né, para não ser flagrado pela fiscalização naquele exato momento. Estava do lado de uma viatura. Mas tudo deve ser um risco para a saúde. A preocupação inicial é com a segurança, né, com a saúde dos condutores, no caso aí dos motociclistas. Lembrando também que a multa mais aplicada foi para transitar na faixa azul, que é também gravíssima. Eu queria que você só lembrasse, quem está em casa agora, que de vez em quando ainda se arrisca, qual é a penalidade, perguntar para o Antônio Monteiro aí, lembrar qual é a infração para quem transita sobre a faixa azul, Leandro. A gente falou recentemente sobre isso, mas é sempre bom relembrar, né? Pessoal que ainda insiste em transitar na faixa azul, nós estamos falando de mais uma infração gravíssima, né? Sim, porque a faixa azul, né, que tira até esse debate de que nem se utiliza, comumente utilizou esse nome, mas é uma faixa exclusiva para transporte público de passageiros. Então, ali é um espaço específico para a questão do ônibus e foi liberado na questão do táxi e transporte de passageiros. E as pessoas adentram com a história de uma quadra, 2 quadras, 3 quadras, isso não está normatizado em canto nenhum. A DMTT trabalhou nessa questão das 2 quadras, certo? Mas a gente observa, sim, muita gente utilizando aquele espaço, anda 2, 3, 4, 5, né, 200 metros e depois bota para poder forçar a ultrapassagem forçada. Então é importante que as pessoas entendam que ali é um espaço específico para o transporte público, porque o transporte de massa é fundamental para os deslocamentos das pessoas para trabalhar, para estudar, enfim, diversas situações. O que a gente precisa é melhorar e aprimorar esse transporte de massa, porque o que a gente observa, eu até dei uma palestra essa semana no Congresso de Engenharia, de que a Maceió saiu de 20 mil veículos para 390 mil veículos em 30 anos. Então, é uma explosão. E aí as pessoas, normalmente, se observam uma pessoa em cada carro, transporte individualizado e gera esse trânsito travado que tem na cidade. Então, trabalhando o transporte de massa de forma adequada e tendo os espaços para ele, para que isso possa desenvolver, aí sim dá fluidez ao trânsito. Muito bem, Antônio. Mais uma vez, obrigado pelas informações. O que o Antônio falou é o que todo maceioense vê na Durval de Góes Monteiro e principalmente na Fernandes Lima, o pessoal que vai do Farol a quase chegando ali na Santa Lúcia, Tabuleiro, usando a faixa. Aí não pode, né? Aí, se você está sem paciência,
tem um monte de motoristas que também não estão, mas estão respeitando a lei. E é para ser respeitada mesmo.